Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa nesta manhã de sexta-feira, dia 8 de março do ano de 2024, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, Deus te abençoe. É uma alegria estar aqui com você nessa manhã. Este é o dia que o Senhor fez, nele nós vamos nos alegrar. Eu quero convidar você já nesta manhã, primeiro desejar um dia abençoado, um abraço para todos vocês, mas já pedir para que você abra a tua Bíblia lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 14. Nós já estamos também quase chegando no final dessa epístola, que é uma epístola que nos ensinou tanto da palavra, da vontade de Deus, amém? E não vai ser diferente hoje. Glória a Deus por isso. Vamos orar então? Quero convidar você a fechar os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra que nós vamos ler. Dá-nos entendimento e compreensão, Pai, em nome de Jesus. Dá-nos sabedoria para a tua honra e tua glória, para andarmos na tua palavra, praticarmos ela em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos ler aqui o texto, então, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do verso 1. Lembrando que o meu WhatsApp está aí na descrição desse vídeo, que você pode entrar em contato, nós respondemos a todos. Você não vai ficar, como dizem por aí, no vácuo. Amém? Vamos ler então 1 Coríntios 14. Lembrando que no capítulo 12, Paulo falou muito sobre os dons, porque havia uma disputa dentro daquela igreja por aqueles dons que tinham mais visibilidade. E então no capítulo 13, Paulo traz à igreja a realidade de que o amor é o dom supremo. Amém? Que não adianta ter os dons de curar, um dom de ressuscitar mortos, por exemplo, né? Esta capacidade, se não houver amor no nosso coração. Nós temos que ter amor. O amor ele só vai existir de fato com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós falamos sobre isso ontem. Se você não viu a oração da manhã de ontem, não tem problema ver fora do horário, mas eu creio que é um dos capítulos, talvez, escritos por Paulo, claro que inspirados pelo Espírito Santo, mais extraordinários da Bíblia. O capítulo 13 de Coríntios, que fala sobre o amor. Amém? E agora no capítulo 14, Paulo então começa dizendo assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Então agora Paulo, bom, agora que eu estou colocando as coisas aqui na igreja de Corinto em ordem, eu posso dizer então para essa igreja: segui o amor, porque é o mais importante. O amor tem que estar em primeiro lugar. E ele então diz: e procurai com zelo os dons espirituais. Então, apesar dos abusos que estavam acontecendo na igreja de Corinto a respeito dos dons do Espírito Santo, Paulo não diz, ó, parem de profetizar, por exemplo. Não busquem os dons espirituais, agora é só o amor. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, segui o amor e procurai com zelo. Agora que você entende que o dom não é para te servir, mas é para servir a igreja, para servir o próximo. Procurai com zelo os dons espirituais, e ele diz, mas principalmente que profetizeis. Por que Paulo fala principalmente que profetizeis? Porque eu falei no dia que nós estávamos conversando, acho que foram 2 dias no total, sobre o capítulo 12, que essa disputa, esta competição que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto, ela estava ligada a 2 dons principais para aquela igreja, que eram dons que tinham visibilidade, porque eles estavam competindo. Né? Haviam aquelas facções, aquelas divisões dentro da igreja, que era o dom de línguas e o dom de profetizar. E agora Paulo está dizendo assim, olha, segui o amor, busque com zelo os dons, mas principalmente o de profetizar. Principalmente o de profetizar. Porque às vezes a pessoa pode estar orando em línguas, eu vou abrir um parênteses aqui, não é só por causa disso, mas eu vou dar um exemplo. É um de vários exemplos que nós poderíamos usar, e principalmente da ordem no culto. A ordem no culto, que não vire uma confusão, um ora em língua, o outro ora em língua e ninguém sabe o que está sendo dito. Mas eu já vi pessoas orando em língua e a oração não provém do Espírito Santo. Ela é maligna. E quando se
chegava nessa pessoa e se impunha as mãos sobre ela, expulsando a pessoa a cair endemoniada. Então Paulo está dizendo aqui, ó, tá uma confusão, vamos colocar ordem nisso. O primeiro tem que seguir o amor. O segundo, procure com maior zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o dom de línguas, ele vai falar aqui, se não tiver interpretação, ninguém entende, ninguém sabe o que está falando. A não ser que alguém tenha discernimento de espírito. E aí ele diz, pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus. Então ele está dizendo, olha, quem ora em línguas está falando diretamente com Deus, não está falando para os homens, mas é o seu espírito orando para Deus. Visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Isso é somente a oração em línguas sem interpretação. Mas o que profetiza fala aos homens. Ou seja, como o foco de Paulo era a ordem na igreja, edificar a igreja, ele está dizendo edificando, exortando e consolando. Então, para que serve o dom de profetizar, o dom do Espírito Santo, o ministério de profecia, o dom de profecia? Para edificar, exortar e consolar. Vou repetir, para que serve o dom de profecia no Novo Testamento, porque no Novo Testamento não existe mais aquele ofício do Antigo Testamento de profeta. Preste atenção, há muita confusão com relação a isso. Então, no Novo Testamento, o dom de profecia, ele é para 3 coisas. Ouça, edificar, exortar e consolar. E ele então continua: o que fala em outra língua, em outra língua, a si mesmo se edifica. Então, quem ora em línguas, por exemplo, eu oro em línguas. Então, quando eu oro em línguas, eu estou edificando a mim mesmo. Porque o meu espírito está orando, como nós lemos ali, para com Deus. Mas o que profetiza edifica a igreja. Agora vamos continuar para entender o raciocínio de Paulo. Por que o que ora em espírito edifica a si próprio e o que profetiza, o que é usado na profecia, ele edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. Ou seja, eu quisera que todos vocês orassem em outras línguas. Muito mais, porém, que profetizasseis. Ou seja, que vocês profetizem. Pois quem profetiza, é Paulo falando, inspirado pelo Espírito Santo, é superior ao que fala em outras línguas. Veja, dentro do contexto da igreja, do corpo, o culto público, para edificação, não significa que o dom de oração em línguas não é importante. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outra língua, em outras línguas, salvo se a interpretar. Ou seja, se a profecia ela é superior ao dom de línguas. Agora, se houver dom de línguas com interpretação, ele se equivale à profecia. Entendeu? Para que a igreja receba edificação. Veja, o que Paulo está falando aqui sobre o dom de línguas, ele está olhando o dom de línguas no aspecto da igreja, do corpo de Cristo, do culto de celebração quando a igreja está reunida. De que serve o dom de línguas? Se a pessoa ora mistério, ora no espírito e ninguém entende. Agora, se houver alguém que interpreta, ele é equivalente a quem profetiza. Porque aí essa pessoa vai interpretar, assim como quem profetiza vai falar numa língua que as pessoas entendem e toda a igreja é edificada. Então ele continua. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Então o que adianta eu estar aí com vocês, orando em línguas para vocês? Se não há quem interprete. E ele então diz, olha, é muito mais proveitoso se eu for a vocês aí levando revelação, ciência, que é conhecimento, profecia e doutrina. Porque a oração em línguas eu estou edificando a mim mesmo, o meu espírito que ora para com Deus. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distinto, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Não é assim? Quando você ouve como se chama? As notas musicais de uma música, me fugiu agora a palavra, você reconhece a música, porque são notas claras. Agora, se não forem notas claras, você não sabe a que música esse
esse instrumento está se referindo? Então ele diz assim, ó, para que fique bem claro, no versículo 8, pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Se a trombeta não tocar o toque de batalha para que o povo se prepare, ou se der um som incerto, como que o povo vai se preparar para a batalha? Então ele está fazendo essa comparação porque as pessoas fazem uma confusão dentro do culto, orando em línguas, sem interpretação e fazendo só barulho, porque elas estavam somente edificando a elas mesmas, enquanto que o dom de profecia não. O dom de profecia, ele edifica a igreja. E o dom de línguas, se acompanhado da interpretação, edifica a igreja também. Então olha o que Paulo está dizendo. Tá? Versículo 9. Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Eu imagino aqui a seguinte cena. Um monte de gente orando em línguas e era quem podia gritar mais. Quem podia falar mais alto. É isso que eu vejo aqui, porque Paulo está exortando para que eles não fiquem no culto orando em línguas se não tem quem interprete. Porque não tem valor algum para a igreja, para o corpo. Ela é individual, pessoal. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Olha só, nenhum deles sem sentido. Isso abre uma margem para aquilo que eu falei no início. Pessoas que de repente começam a orar dentro da igreja em outras línguas, mas não provém do Espírito Santo. Amém? Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim, ou seja, ninguém vai se entender. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, veja, Paulo continua incentivando os dons espirituais, apesar do abuso que estava sendo feito, principalmente do dom de línguas e de profecia na igreja de Corinto. É procurar e progredir, buscando os dons, né, para a edificação da igreja. Esse é o objetivo, nós lemos isso lá no capítulo 12. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que o possa interpretar. Ó, você ora em línguas, ore pedindo a Deus o dom de interpretação. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, eu já falei sobre isso. Mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com a mente. Então eu posso orar em línguas, em espírito, mas eu também devo orar com a mente, ou seja, usando as palavras da minha linguagem, da língua portuguesa, para nós, né? Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bem disserdes apenas em espírito, como dirá o indouto o amém? Ou seja, se você orou em línguas, como que alguém vai dizer amém se não sabe o que você está orando? Porque o amém significa assim seja. Depois da tua oração, da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes, porque tu, de fato, dá bem as graças, mas o outro não é edificado. Então ele está dizendo, olha, orar em línguas é uma bênção, mas você deve orar na tua casa, no individual, no particular. É isso que ele está dizendo. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Então Paulo está dizendo, olha, eu de fato pratico este dom, vivo este dom. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras, ó, o foco é a igreja. Ainda que ele ore muito em outras línguas, dentro da igreja ele não ora. Por quê? Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros, ou seja, edificar, a falar 10.000 palavras em outras línguas, aonde ninguém entende nada. Amém? Glória a Deus até aqui. Então é isso que nós vamos ver hoje, esses 19 versículos de 1 Coríntios capítulo 14, aonde agora Paulo ele fecha esse assunto que nós vimos no capítulo 12 e 13, deste culto público, da oração em línguas, da profecia e do amor, que é o dom supremo. Amém? Vamos orar então, eu quero convidar você a fechar os teus olhos agora, curvar a tua cabeça e nós vamos orar, e domingo nós continuamos do ponto em que nós paramos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta sexta-feira, por esta semana que vem chegando ao seu final, porque o Senhor nos abençoou, nos guardou, nos protegeu, nos sustentou até aqui. Nos deu saúde, nos deu força. Louvado seja o teu nome. Perdoa os nossos pecados, Senhor, como temos perdoado aqueles que nos ofenderam, que nos ofendem, e perdoa as nossas fraquezas também, as nossas transgressões, Senhor, em nome de Jesus. E queremos pedir a tua bênção sobre cada família que está aqui, Senhor.
representada, sobre cada casa, sobre cada lar, pedindo que a tua bênção estejam sobre elas. O teu amor seja derramado em cada coração, que haja paz, haja alegria, haja reconciliação. Repreendemos todo espírito de divisão, de confusão, de briga, em nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome, e mandamos embora de cada lar, de cada família, em nome de Jesus. Pedimos, Pai, que o Senhor traga sobre nós, nesta manhã, um batismo de amor no teu Espírito, para que sejamos cheios do teu amor, para sermos verdadeiramente teus discípulos, em nome de Jesus. Que a nossa casa seja um lugar de paz, de amor, de alegria. Pedimos a proteção do Senhor, a proteção a Deus, nós pedimos, envia os teus anjos, o ministério dos teus anjos, em nome de Jesus Cristo, para nos guardar, nos proteger de todo mal. Abençoa, Senhor, os casamentos, abençoa os filhos, abençoa as viúvas, os viúvos, as solteiras, os solteiros, em nome de Jesus. Senhor, nós te damos o nosso coração. Nós pedimos a tua bênção sobre tudo que nós vamos fazer nesse dia. Nós pedimos também, Senhor, que o Senhor vá à nossa frente, nos livrando de todo mal, de todo homem perverso, de toda maldade, de toda armadilha, de toda cilada, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa justiça. E nós nos rendemos a Ti nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus, que Deus te abençoe, tenha uma ótima sexta-feira, sexta-feira mais que abençoada, se é possível, né? Em nome de Jesus. Um grande abraço para todos vocês. Se você não deu like ainda, por gentileza, dê like. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de colocar nos comentários o teu pedido de oração, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.